Olá, pessoal, tudo bom? Bora continuar os nossos estudos. Acidente de trabalho. Vamos entrar nesse tema que está aqui no eixo temático 4, do bloco 4, do Concurso Nacional Unificado para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho. E agora a gente começa esse bloco 2 de acidentes de trabalho. Mas antes já sabe, né? Dê um like, me siga em todas as redes sociais, se inscreva no canal e assim você me ajuda a continuar te ajudando. Bora lá para as definições e legislação previdenciária. Achei algumas questões que achei bem interessantes. Vamos começar da primeira questão aqui, que é um conceito de pirâmide dentro de organizações, uma questão de 2023, bem conceitual e que é importante também. Bem, o conceito de pirâmide dentro de organizações se refere a uma representação visual da hierarquia em seus diferentes níveis, onde o mais elevado domina. Dessa forma, assinale a figura e assinale a alternativa que corresponde à hierarquia da legislação brasileira para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Então, tem aqui uma pirâmide, né, com esses 3 pontos, a gente já sabe que o A domina, então, diz aqui, quem vem primeiro? A consolidação das leis do trabalho, a Constituição Federal ou as normas regulamentadoras, enfim. Então, eu trouxe aqui um parênteses para a gente entender esse conceito da nossa Constituição, né, das nossas leis, do nosso ordenamento jurídico. Então, aqui na pirâmide, no topo dela, sem dúvida, vai vir a Constituição Federal, que é a nossa lei das leis. Ela está no ápice da pirâmide. Ela estabelece os princípios fundamentais e a estrutura do nosso Estado. E aí vem as leis complementares, as emendas, leis ordinárias, né, pessoal? E tudo isso vai descendo aqui o topo da pirâmide, leis delegadas e, por último, vem aqui as medidas provisórias, as normas infralegais, né? Então, no topo está ali a Constituição Federal, depois vem as leis e as medidas provisórias, leis delegadas, decretos, tá bom? E aí vai chegando na base. Dito isso, vamos voltar para a nossa questão e verificar aqui, ó. Então, no A, pode estar a CLT, que é a consolidação das leis de trabalho? Não. No topo, que quem combina aqui no topo, como já foi dito, a Constituição Federal, né? A nossa pedra fundamental. Então, quem tem Constituição Federal, a gente já vai eliminando. Então, a gente já elimina, nem precisa olhar para ela mais. A B tem a Constituição Federal, pode ser ela. A C, normas internas, não. E a D tem a Constituição Federal. Então, a gente fica ali entre a letra B e a letra D. Próximo item aqui, ó, normas regulamentadoras da B, ó, então já cai fora. Então, vem aqui, ó, só pode ser a alternativa correta a D, Constituição Federal no topo, B, consolidação das leis de trabalho, CLT, e C, normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. Beleza? Letra correta, letra D. Próxima questão. Essa questão eu peguei da CESP, né, que costuma fazer essas questões que diz ali, faz uma pergunta, tal, e pergunta se está certo ou errado. Então, a gente precisa analisar. Não achei muitas questões da CESGRAN Rio, mas todas que eu achei, eu trouxe para vocês. Então, está aqui, do ano de 2023 também. Considerando o que dispõe na Lei 8.213 de 91, que é essa lei aqui, ó, o marco de legislação previdenciária, é a Lei 8.213 de 91. Acerca de acidente de trabalho, julgue o próximo item. Considera-se acidente do trabalho a doença profissional, assim entendida como adquirida em razão da condição especial de realização do trabalho, relacionando-se diretamente com ele, conforme descrição do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá certo ou tá errado? Antes de responder, vamos fazer um parênteses e dar uma olhada aqui na Lei 8.213 de 91, que dispõe dos planos e benefícios da Previdência Social e das outras previdências, que é nessa lei aqui que a gente tem que ficar esperto e saber, porque com certeza ela pode cair. Então, aqui no artigo 19, vai trazer a definição de acidente de trabalho, e aí no artigo 20, abre essa definição
e vai mostrar para a gente a diferença entre doença profissional e doença do trabalho. São duas coisas distintas. Doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, tá? Agora, a doença do trabalho, assim entendida, a adquirida ou desencadeada em função das condições de trabalho, tá? Então, a doença profissional, pessoal, está relacionada ao trabalho em si, às peculiaridades da atividade exercida, como, por exemplo, uma catarata desenvolvida em função da luz de uma solda, é uma doença profissional. Já a doença do trabalho diz respeito às condições ambientais do trabalho, por exemplo, surdez desenvolvida devido à exposição de ruído constante, certo? Para a gente fixar, vamos voltar primeiro para a questão e aí depois a gente faz uns exercícios de fixação. Então, vamos voltar para a questão e entender de vez, responder se está certo, se está errado o que foi dito aqui. Considera-se acidente do trabalho a doença profissional, assim entendida como adquirida em razão das condições especial de realização do trabalho. Doença profissional, pessoal, é adquirida pelo exercício do trabalho. O que é adquirido pelas condições de trabalho é a doença do trabalho, certo? Então, a banca trocou aqui, ó, fez uma mistureba, colocou um título e uma definição trocada. Então, essa questão está errada, certo? Porque a doença profissional é adquirida pelo exercício do trabalho e a doença do trabalho é adquirida em razão das condições especiais. Beleza? Vamos colocar aqui de uma vez por todas um exercício de fixação, tá? Então, por exemplo, o ruído que vem de uma condição do ambiente traz uma doença do trabalho. O acidente é uma doença do trabalho. Já a catarata da solda é uma doença profissional, pois ela foi adquirida através do exercício do trabalho. Então, doença profissional, doença ocupacional, diretamente ligada ao trabalho, à função. Doença do trabalho, ligada às condições ambientais. Um outro exemplo, para fixar bem, pensa nisso. A surdez no aeroporto para o rapaz que ajuda a manobrar o avião é uma doença profissional. Já para a secretária que trabalha nesse mesmo aeroporto, é uma doença do trabalho, pois não está ligada diretamente à função dela, que é digitar, cadastrar e etc. Agora, o DORT é uma doença, o que, pessoal? É uma doença do trabalho? É uma doença profissional? DORT é uma doença profissional, pois está diretamente ligada ao trabalho e à função. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Aqui também de 2023, que também vai tratar dessa lei 8.213 de 91. A lei 8.213 de 91 equipara ao acidente do trabalho o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, tal como na execução de ordem ou na realização do serviço. Bem, antes de ler cada um desses itens, eu vou abrir um parênteses e trazer para vocês o artigo 21 dessa mesma lei que a gente está estudando. O artigo 21 está falando de equiparação. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos dessa lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do assegurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo, tá? Todos esses itens a gente vai tratar em outras questões. Mas vamos dar uma olhada aqui nesses atos aqui, que também se equiparam a acidente de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro, ato de pessoa privada
ou uso de razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos, tá? E a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de suas atividades. Beleza? O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução da ordem da empresa ou na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa. Então, deem uma lida bem assim repetidas vezes no artigo 19, no artigo 20 e no artigo 21 dessa lei, para você estar pronto para essa prova. Bora lá então. Então, a Lei 8.203 de 91 equipara o acidente de trabalho ao acidente sofrido para segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, tal como a. Na execução de ordem ou na realização de serviço, mesmo sem autorização da empresa. Esta questão, ela está errada porque tem que ser sob a autoridade da empresa. Questão B. Na viagem a serviço da empresa, exceto para estudo, mesmo se financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra. Qual é o erro aqui, pessoal? Inclusive para estudo, quando financiada por esta empresa, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, tá? Letra C, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquele, desde que o meio de locomoção seja da propriedade da empresa. Tá errado, porque pode ser até com o veículo do próprio segurado. E D, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, é a questão certa que está aqui nesses itens que a gente vê aqui, ó. Que o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, está correto, tá? Então, a letra D é a correta dessa questão. Próxima questão. A Lei 8.213, de 24 de julho de 91, em seu artigo 19, estabelece que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional de caráter temporário ou permanente. Nesse contexto, analise as seguintes doenças: doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Doença do trabalho, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. A doença degenerativa, inerente a grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa. De acordo com a referida lei, quais dessas doenças são consideradas acidentes de trabalho? Ok, então trouxe aqui a letra, o item 1 e o item 2, que estão corretos e são consideradas acidentes de trabalho, tanto a doença profissional, tanto a doença do trabalho. Agora, o artigo 20 dessa lei, pessoal, parágrafo 1º, diz o que não são consideradas como doença do trabalho, que são as doenças degenerativas, a inerente a grupo etário e a que não produz incapacidade laborativa, e doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, tá? Então, essas daqui não são consideradas doença do trabalho, e apenas a doença profissional e a doença do trabalho, certo? Então, voltando aqui para a questão, a alternativa correta é a letra D, que é apenas esse item e esse item, né, doença profissional e doença do trabalho, que estão aqui definidas corretamente, são consideradas acidentes de trabalho. Beleza? Terminamos por aqui o item 2.1 do eixo 4, bloco temático 4. Vejo vocês na próxima aula.